Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta, e como sempre venho falar alguma coisa que eu sei que vai te tocar. Uma experiência, um estudo que de alguma maneira estou cada vez mais me envolvendo. E hoje eu venho falar sobre algo que nos torna cada vez mais distante de ser e de participar no mundo como um todo. O que eu venho falar hoje é quando a gente supõe, eu já fiz até um vídeo aqui falando, supõe uma realidade e acredita que tudo está separado, né? Deus está lá em cima, as pessoas não se conectam, cada um faz a sua parte, o outro que se vire. Então, essa separação vem do pensamento mecânico newtoniano, viveu até o século XIX. Mas ao século XX, isso foi tipo acabou com esse mecanismo e mudou para o holismo, que é que os cientistas e filósofos eles defendem que tudo está conectado. E o holismo, ele vem do grego holos, que significa todo ou inteiro. E quando os filósofos e cientistas entenderam isso, diz que o mecanismo de cada coisa não existe nada separado, uma precisa da outra. E no tempo mecânico do século XIX, que tinha a questão da separação com o newtoniano, eles acreditavam que o mundo era feito de blocos, né? Na questão da matéria, era como se fossem blocos de construções e cada um era separado. Então, antigamente, tudo era dividido, como se mesmo qualquer coisa que estudasse, não, isso é separado disso, mas entenderam que tudo está envolvido, né? É que o mundo está envolvido. A questão, por exemplo, da saúde. Na saúde, a parte holística, ela enxerga tudo, né? A questão mental, a questão física, a questão emocional e a questão do ambiente. Tudo está relacionado, nada está separado. Por exemplo, antigamente, os hospitais psiquiátricos, eles eram para deixar a pessoa ali presa, tomando remédios, fazendo tratamento, e muitas vezes as pessoas nem saíam para poder ter uma vida normal. Então eram ditas como pessoas incapazes de raciocinar e aí eles colocavam só remédio, remédio e muitas vezes as pessoas morriam lá. Não tinham, não trabalhava a questão emocional, não trabalhava a questão do ambiente, de tudo que estava envolvido. Então era como se fosse uma pessoa que estava separada da realidade e pronto. E hoje, por conta dessa visão, né, que é a mecânica do holismo, trouxe essa questão do todo, que tudo está interligado. Então, na saúde tem essa parte, na psicologia também tem abordagem como a gestalterapia, que é justamente onde entende que a mente, o corpo e o ambiente formam uma unidade inseparável, que tudo está interligado também e precisa ter essa consciência na parte da psicologia. E a ecologia é que todo sistema, existe uma parte que interliga a outra. Todos estão interligados, não existe nada separado. O universo, o ecossistema, tudo está interligado. Então, quando tem essa questão de que os elementos fazem parte do todo, fica mais fácil de entender. Por exemplo, algo que acontece na natureza, algo que acontece com os animais, um ambiente, animais que estão extintos, por exemplo. Não é só porque aquele animal ele está se acabando, mas tem uma coisa que está mudando naquele ambiente, que é no espaço, né, a questão do ambiente, que está também modificando aquilo. Então, quando entende assim, gente, a gente entende que, peraí, se eu tenho que olhar na questão de que eu estou interligada com tudo, eu tenho que olhar meu campo mental, meu campo emocional, meu campo na questão
questão do holismo, né, eles não olham muito a parte espiritual, mas a questão das terapias holísticas, eles vão para essa parte espiritual. Mas você que tem consciência, você vai para a parte mental, emocional, física e a questão do seu ambiente. Como é que está esses ambientes e todos esses aspectos? Bem, eu já falei em algum vídeo aqui que eu estou lendo um livro, né, que é esse Mãos de Luz, da Barbara Ann Brennan, ela é uma cientista e ela é uma psicoterapeuta, e aí ela diz exatamente sobre isso. E um exemplo que ela deu, bem fácil assim da gente compreender, foi que ela colocou aqui, ó, na página 210, ela colocou assim: suponhamos, por exemplo, que uma criancinha contrai a AIDS em consequência de uma transfusão de sangue. Isso já aconteceu, tá, gente? E se o acontecimento for interpretado do ponto de vista de separação, como o ponto de vista que era da separação do mecânico newtoniano, né, aí eles colocariam assim, no ponto de vista de separação, poderíamos dizer: pobre vítima, vendo as coisas por essa versão popularizada de autorresponsabilidade, diremos: foi ela mesma quem a criou, logo a culpa é dela. Você vai sempre jogar ou se a pessoa é vítima ou a culpa é dela. Veja bem. Na outra questão ela diz assim: do ponto do holismo, olha o holismo que eu venho falar aqui, todavia seria possível dizer: que dura lição aquela alma corajosa e sua família escolheram para aprender com sua realidade maior. Olha só, é olhar para aquilo, como eu já falei aqui no vídeo anterior, de apreciar, de deixar e entender aquilo, aceitar, reconhecer, apreciar e permitir que em questão de ser positivo com aquilo, algo realmente mude. Então, a questão do ponto do holismo, ela iria dizer isso, que dura lição, aquela alma corajosa e sua família escolheram para aprender com essa realidade. E que posso fazer para assisti-la? Olha só, é alguém de fora que está percebendo isso. O que posso fazer para assisti-la? Para ajudá-la de alguma maneira, ajudá-la essa pessoa. E como posso amá-los melhor? Olha só, olha, a questão do holismo é o todo, tá vendo, gente? Todo, tudo que está envolvido faz parte de nós. Então, se você está vivenciando algo e o que eu posso fazer para amá-los mais, para respeitá-lo, para ajudá-lo de alguma maneira? Porque quem está vivenciando aquilo vai vivenciar e muitas vezes nem compreende essa questão. Mas se você tem essa consciência que você é o todo, que você faz parte de tudo, isso também, de alguma maneira, faz parte de você. E essa abordagem, né, que como posso ajudar a se lembrar de quem são, quem aborda a vida dessa maneira não encontra contradições entre a responsabilidade e o amor. Olha só, tudo está envolvido, a responsabilidade e o amor. Era como Jesus e Yeshua fazia. Ele ajudava as pessoas humildes e ele sentia por isso. Ele se sentia responsável também por aquilo, para ajudar aquelas pessoas. Mas ele também sabia que ele mostrava que para essas pessoas, vendo o exemplo dele, mudasse também. Então é a partir dessa consciência. E mais encontra uma grande diferença entre a responsabilidade e a censura, tá vendo? Imagine se tudo que você vê, você censura, você critica, isso até para você. Carl Gustav Jung, ele falava da individuação, que é quando nós olhamos para nós mesmos, entendemos quem somos, olhamos para nossas sombras, eu já fiz um vídeo sobre isso, as sombras é aquilo que a gente interiorizou, tipo, guardou, escondeu quem verdadeiramente somos, e aí a gente não é o todo, sabe? Então você precisa se aceitar completamente, até aquilo que você quer esconder ou não quer mostrar, você precisa colocar para fora.
para você se conectar com o seu ser interior. Porque, como eu já falei também, muitas vezes a gente usa carapaças, né, para poder esconder e não se tornar capaz e maior do que verdadeiramente a gente deveria trazer para fora, que é o nosso eu realmente interior. E aí você fica aprendendo, né, nessa psicologia analítica de Carl Gustav Jung, você não coloca e não junta a questão da consciência, né, o ego e o inconsciente, para você se tornar o ser individual, de individuação, não de individualização. É você se tornar individual, porque você é um indivíduo que você se conecta com o seu ser interior e a partir disso você se conecta com o todo, com as pessoas, com quem você verdadeiramente é, com como você pode perceber o mundo, amar. Lembra da questão de não supor uma realidade apenas, e sim olhar para aquilo e reconhecer que existe algo para aprender com aquilo, reconhecer isso, apreciar e permitir que as coisas mudem a partir do reconhecimento da verdadeira face de que você é. E entendendo isso, nesse processo, você vai entender o mundo como um todo, que todos estão interligados e algo maravilhoso vai acontecer na sua vida. Você não vai só mudar você, mas vai mudar as pessoas ao seu redor, porque elas vão olhar para você, perceber a mudança e vai querer de alguma maneira ser diferente também e buscar através disso. E mesmo aquelas pessoas que não quiserem mudar, porque elas estão tão presas à realidade que elas vivem, mesmo assim, ainda você foi um exemplo para elas acordarem. E mesmo que não aceitem, não tem problema. Temos que respeitar e reconhecer que cada um tem seu próprio tempo. Você que escolhe aonde você quer realmente viver uma vida plena. E muitas pessoas até reconhecem, entendem, compreendem que precisa aceitar, reconhecer, apreciar, mas muitas vezes ela está tão acomodada com a vida que ela está vivendo que ela não consegue sair dessa carapaça. Eu falei aqui do exemplo do caranguejo, que ele precisa de um tempo para mudar a carapaça, então porque ele já está grande demais e ele precisa sair daquela carapaça para poder ir fazer outra que caiba realmente o corpo dele. E é isso que acontece quando você tenta ser quem você não é dentro de carapaças para poder sobreviver dessas dependências emocionais, porque você está conectado com as outras pessoas, mas não está conectado com verdadeiramente eu que você é. É aí que você tem que fazer essa individuação para você fazer a parte holística dentro de você. E aí você se conectar com as várias partes de você para você ser um com todo. Suas ações, seus pensamentos, suas emoções e até o que você fala, para que essa interconexão, que você conecta com todo, você vai crescer e abranger força e vai realmente mostrar ao mundo quem você é. E é ali que acontece o verdadeiro caminho. E nesse processo você vai entender que pode ser até um pouco difícil na questão de mudar, porque quando você muda, você está deixando de ser a sua identidade que você se tornou, e aí existe uma briga constante para o seu inconsciente voltar para quem você foi, porque essa versão que você se tornou tanto tempo, ela se torna automática e fica você querendo brigar com esse processo, e aí quem vai vencer
Se você não entender que é uma escolha sua, vai vencer o inconsciente. Então você tem que tomar consciência disso e não permitir que problemas tipo das suas crenças e das suas supostas, né, crendices de que você é uma pessoa que você se tornou por conta de experiências, você não ficar como você quer realmente, mas você precisa decidir e dar o primeiro passo. Se você não fizer isso todos os dias, você não consegue sair dessa, dessa carapaça. E é aí que está o poder. É você quem decide. Você é o caminho. Você mesmo tem a porta e a chave. Enquanto você não conectar isso, você não vai abrir. Não existe ninguém que vai bater na sua porta e vai abrir. Só você que pode realmente se conectar e colocar para fora o seu eu verdadeiro. Beijo, tchau, tchau.